Além de ter sido um dos técnicos mais respeitados do futebol brasileiro, Muricy Ramalho construiu uma carreira marcada por títulos. Hoje, vamos mergulhar na história desse ícone, desde seu início no futebol até sua trajetória como treinador de sucesso. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Isso nos ajuda demais com a distribuição de nosso trabalho. Início e carreira. A história de Muricy Ramalho no futebol começou bem cedo. Nascido em 30 de novembro de 1955, em São Paulo, ele cresceu cercado pela paixão pelo esporte. Desde pequeno, já demonstrava habilidade com a bola nos pés, chamando atenção nos campos de várzea e em competições escolares. Sua grande oportunidade veio quando entrou para a base do São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil. Lá, ele foi treinado e lapidado para se tornar um jogador profissional. Como meia-armador, Muricy era um jogador técnico, com boa visão de jogo e capacidade de organizar o meio-campo. Muricy subiu para o profissional do São Paulo na década de 1970, época em que o clube começava a se consolidar como uma potência no futebol brasileiro. Em 1975, ele fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paulista, um dos títulos mais importantes da época. O time contava com grandes jogadores, e Muricy teve a oportunidade de atuar ao lado de nomes consagrados. Apesar do talento, sua carreira não teve a ascensão esperada. Muricy sofreu com lesões frequentes, o que limitou seu desempenho e continuidade dentro de campo. Ainda assim, ele seguiu atuando e buscando seu espaço no futebol brasileiro. Após deixar o São Paulo, Muricy teve uma experiência internacional ao se transferir para o Puebla, do México. Na época, muitos jogadores brasileiros viam o futebol mexicano como uma boa oportunidade para seguir a carreira, pois oferecia salários competitivos e menos pressão do que no Brasil. No Puebla, Muricy teve um desempenho regular, mas não conseguiu grandes conquistas. Sua passagem pelo futebol mexicano, no entanto, foi importante para que ele ganhasse experiência internacional, algo que mais tarde ajudaria muito em sua carreira como treinador. Após sua experiência no México, Muricy voltou ao Brasil e teve passagens por clubes menores, como o América. No entanto, as lesões persistentes continuaram atrapalhando sua evolução como atleta. Com dificuldades para manter um alto nível de performance e sem conseguir recuperar a forma física ideal, Muricy tomou uma das decisões mais difíceis para qualquer jogador: a aposentadoria precoce. Ainda jovem, ele deixou os gramados, mas sabia que sua trajetória no futebol ainda não havia terminado. Ao invés de se afastar do esporte, Muricy começou a pensar no próximo passo: se tornar treinador. Carreira como treinador. Após se aposentar como jogador, Muricy decidiu permanecer no futebol, mas agora com uma nova missão: se tornar técnico. Seu primeiro grande aprendizado veio ao lado de ninguém menos que Tele Santana, ícone do futebol brasileiro e um dos treinadores mais admirados da história. Muricy trabalhou como auxiliar técnico de Tele no São Paulo Futebol Clube no início da década de 1990, ajudando a desenvolver o estilo ofensivo e organizado que marcou aquele time. Durante esse período, ele esteve nos bastidores da conquista de títulos históricos, como a Libertadores de 92 e 93, além do bicampeonato mundial de clubes. Depois de ganhar experiência ao lado de Tele, Muricy passou a comandar as categorias de base do São Paulo, onde ajudou a formar diversos jogadores que mais tarde brilharam no futebol. A grande oportunidade de Muricy veio em 1993, quando assumiu o São Paulo B. Pouco tempo depois, recebeu um convite para comandar o Santa Cruz, clube pernambucano, onde começou a moldar sua identidade como treinador. Nos anos seguintes, ele passou por diversos clubes brasileiros, como Botafogo SP, Ituano e Xangai Shenhua, China. Mas foi no Náutico, em 2001, que Muricy conquistou seu primeiro título como treinador profissional: o Campeonato Pernambucano.
Esse troféu aumentou sua moral no cenário nacional e abriu portas para desafios maiores. Em 2003, Muricy foi contratado pelo Internacional, um dos gigantes do futebol brasileiro. Lá, ele começou a ganhar notoriedade por sua mentalidade competitiva, organização tática e capacidade de extrair o melhor de seus jogadores. No comando do Colorado, Muricy ajudou a estruturar o time que, anos depois, conquistaria a Libertadores e o Mundial de Clubes. Mas seu grande destaque foi a conquista do Campeonato Gaúcho de 2003 e 2005, além de boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Em 2006, Muricy retornou ao São Paulo, agora como treinador principal. Sua missão era manter o time no topo após a saída de Paulo Autuori, técnico que havia levado o clube ao título da Libertadores e do Mundial de 2005. E Muricy não só manteve o time forte, como dominou o futebol brasileiro. Ele foi responsável por uma das maiores hegemonias da era dos pontos corridos no Brasil, conquistando um tricampeonato brasileiro inédito nos de 2006, 2007 e 2008. Com um time extremamente organizado, sólido na defesa e eficiente no ataque, Muricy fez história e virou ídolo da torcida tricolor. Seu lema, "Aqui é trabalho, meu filho", virou marca registrada e mostrava sua dedicação total ao futebol. Mesmo com tanto sucesso, Muricy acabou deixando o São Paulo em 2009, após uma eliminação na Libertadores. Mas sua carreira estava longe de desacelerar. O técnico ainda fez história com o Fluminense, conquistando a taça do Brasileirão de 2010. O comprometimento do treinador com o clube era tão grande que, logo depois da conquista, Muricy recusou um convite para assumir a seleção brasileira, alegando que tinha um compromisso com o Fluminense. Sua postura ética foi elogiada por muitos. Após o sucesso no Fluminense, Muricy foi contratado pelo Santos em 2011 para um grande desafio: comandar um time jovem, liderado por Neymar e Ganso, em busca do título da Libertadores da América. Com sua experiência e conhecimento tático, ele conseguiu dar equilíbrio ao time, tornando-o mais competitivo sem perder a essência ofensiva. Com isso, o Santos se sagrou campeão da Libertadores de 2011, com Neymar brilhando e Muricy finalmente conquistando o título mais importante de sua carreira. No final daquele ano, o Santos disputou o Mundial de Clubes contra o Barcelona, mas acabou tomando uma goleada história. Mesmo assim, o trabalho de Muricy foi reconhecido como fundamental para o crescimento do time. Em 2016, teve uma rápida experiência como coordenador técnico do Flamengo, mas acabou deixando o cargo pouco tempo depois. Após isso, decidiu se afastar do futebol e passou a se dedicar à carreira de comentarista esportivo, sendo contratado pela TV Globo e pelo Sport TV, onde compartilha seus conhecimentos táticos e análises sobre o futebol brasileiro. Salários e patrimônio. Muricy acumulou salários significativos ao longo de sua carreira. Durante sua passagem pelo Santos, em 2011, seu salário mensal era de aproximadamente R$500 mil. Além dos salários mensais, Muricy também teve direito a bônus por desempenho. Por exemplo, em 2013, foi acordado que ele receberia um bônus de R$2 milhões caso conseguisse classificar o São Paulo para a Copa Libertadores de 2014. Estimativas indicam que o patrimônio líquido de Muricy Ramalho gira em torno de R$26 milhões. Esse montante é resultado de seus salários como treinador, bônus por conquistas e investimentos ao longo dos anos. Em 2011, após conquistar a Taça Libertadores da América com o Santos, Muricy foi premiado com um Toyota RAV4, avaliado em aproximadamente R$90 mil na época. Inicialmente, ele planejava presentear seus filhos com o veículo, mas acabou decidindo mantê-lo para uso pessoal. O RAV4 oferecia um pacote completo de equipamentos, incluindo ar-condicionado digital, sistema de som com comandos no volante e conectividade para pendrive,
além de vidros, travas e retrovisores elétricos. Além disso, Muricy sempre enfatizou a importância da humildade e do foco profissional. Em entrevistas, destacou que, durante sua gestão, jogadores jovens que adquiriam carros importados eram aconselhados a priorizar investimentos mais prudentes, como o bem-estar familiar. Muricy possui uma residência na Riviera de São Lourenço, uma área de alto padrão no litoral paulista. As propriedades nessa região têm valores que variam entre 6 milhões e 14 milhões de reais, dependendo do tamanho e localização. Embora detalhes específicos sobre sua mansão não sejam amplamente divulgados, é sabido que ele aprecia locais que oferecem conforto e tranquilidade. Muricy Ramalho deixou sua marca no futebol brasileiro com uma trajetória repleta de títulos e momentos inesquecíveis. Seu legado como treinador inspira gerações, mostrando que trabalho duro e dedicação fazem a diferença. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história do mundo do futebol. Até a próxima!